Bom dia, turma. Horas, pois, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos ver se agora voltamos de uma maneira mais assídua a postar vídeos com mais frequência aqui do YouTube, né? E aqui, eis que vos apresento a questão de uma planilhazinha do Excel que eu chamo de superfície de volatilidade, em que consiste a superfície de volatilidade. A superfície de volatilidade nada mais é do que o quê? Do que a volatilidade do ativo. No caso desse dashboardzinho aqui, temos Nasdaq, a B3, né, o mini índice, o mini dólar, o Hang Seng, né, o ativo de Hong Kong, o HK50, o ouro e o petróleo. Em que consiste? Consiste na amplitude, né, na volatilidade dos últimos 5 dias, e a partir daí gera-se a questão de uma média, um desvio padrão, que é tudo aqui nessa planilhazinha aqui, pode ver os dados, e gerando isso aqui, os níveis, né? Esses níveis aqui nada mais é do que o quê? Do que aquela questão da curva de sino, né? A curva gaussiana, em que fala que um evento provavelmente vai se concentrar em um maior tempo, né, em determinadas regiões. Não vou trazer aqui as regiões especificamente técnicas, o ponto certinho, mas significa dizer que quanto mais o evento se distancia da região central, né, de 0 a 1,5, 2, mais implica que ele está tendo uma questão de uma divergência e, consequentemente, há uma probabilidade maior em que ele volte a essa média. Aí o que acontece? Esses níveis aqui, os níveis superiores após o fechamento do dia anterior, né? Ao cálculo dos níveis, em que esses níveis aqui superiores eu os considero como regiões de resistência, né? E esses níveis inferiores abaixo do fechamento eu os considero como região de suporte, sendo que não é um setup, né? Não é algo engessado e fixo em que chegou a determinada região você vai comprar ou vender. Claro, há uma confluência de fatores, junto a isso há gatilhos que você pode ver, gatilhos em regiões. É interessante também frisar um gráfico macro, né? Que no caso que eu utilizo é o gráfico H1, um gráfico maior, né? Eu presto bastante atenção nessas regiões, nas regiões de máximas e mínimas do H1. E também como você pode utilizar a questão da análise técnica, algum padrão de candle em determinada região, assim como se você quiser observar, há também como utilizar também a questão da VWAP, né, uma VWAPzinha ancorada, a questão da média móvel, vai de cada um, porque todas as estratégias no mercado funcionam desde que você saiba utilizá-las e você saiba gerenciar o risco, que é o ponto principal, né? Aí o que acontece? Aqui, tendo por base essa planilha de superfície de volatilidade, tenho aqui os níveis, assim como também eu gosto de olhar a questão da máxima do dia anterior, da mínima do dia anterior e do ponto médio, que seria a região de 50% entre a máxima e a mínima. E após observar isso também, eu fico atento à questão de 75% seria o ponto médio entre a média e a máxima, e 25% seria o ponto médio entre a média e a mínima, né? Aí o que acontece? Você tendo todo esses dados e você observando o desenrolar do preço em determinada região, em determinado horário, com confluência de fatores, aí você pode hipotetizar que há uma hipótese de você vir a tomar uma posição, quer seja na compra ou na venda, gerenciando o risco e, consequentemente, você pega essas operações contra a tendência ou a favor, vai depender do contexto do mercado. Vamos hipotetizar o seguinte: digamos que o petróleo aqui, o fechamento de ontem foi no 71,90, o preço vem, faz um movimento descendente, vindo buscar níveis inferiores. Nisso, quando chega lá na região do menos 1,5% aqui, ó, região de 70 dólares e 60 cêntimos, o preço começa a desenvolver uma certa absorção por parte do comprador. O comprador começa a acumular nessa região, defendendo a posição, já está me dando um gatilho. Aí o que acontece? Se eu acredito que aqui eu tomarei
uma posição na região dos 70 e 60, eu tenho que saber qual a frequência do mercado para que eu esteja posicionando meu stop, se porventura eu não estiver vendo nenhum fundo anterior, né? O mercado não deixou nenhum sinal técnico em si para que eu possa estar posicionando meu stop. Aí tem como você vir e observar a questão da frequência do mercado. E a frequência do mercado dos últimos 5 dias, a frequência é 9 cêntimos. Ou seja, eu sei que se eu comprar no 70, 60, o meu stop, vou arredondar para 10 cêntimos, meu stop vai estar no 70, 50. Lembrando que aí vai a questão do risco-retorno, porque se eu compro no 70, 60 e meu stop está no 70, comprei no 70, 60, meu stop está no 70, 50, no mínimo, parcial ou minha saída tem que estar onde? No fechamento de ontem, no 71,90. Então, se eu compro no 60, estopo 10 cêntimos no 70,50 e busco o alvo do 71,90, então o risco-retorno meu está sendo 3 para 1. É um risco-retorno válido e salutar, ou seja, no longo prazo, se você busca isso, 3 para 1, a depender do contexto do mercado, significa que no longo prazo sua estratégia será consistente, você será um trader vencedor, porque a cada 3 operações que você entrar, você apenas irá errar uma. Ou seja, é como se no longo prazo você estivesse obtendo uma mais-valia referente a isso. Ou seja, você não vai precisar ter uma alta taxa de assertividade, já que seu risco-retorno, se você está buscando 3 para 1, geralmente o risco-retorno 1 para 1 é muito arriscado, porque o seu nível de assertividade tem que ser muito alto. Porque nesse trade de 3 para 1, que fique claro, você posicionou o seu stop, que é de 10 cêntimos, e sua possível saída ou possível parcial no 71,90. Mas isso não quer dizer que você não possa alongar o trade utilizando a estratégia do trailing stop, né? O preço, se realmente de fato ele está se caracterizando, se ele formou um pivôzinho ou um micro pivô no 70 dólares e 60 cêntimos e começa a subir e ele começa a fazer o estrutural de topos e fundos ascendentes, teoria de Dow, topos e fundos ascendentes, isso me dá um indicativo que sim, de fato, o preço pode vir buscar regiões superiores. Aí vai depender do contexto da confluência de fatores. Se no contexto há regiões de topos anteriores, lá para a região dos 72, 76, 73 e 20, nada o impede de você vir fazendo a estratégia do trailing stop. Esse vídeo aqui eu vou travar aqui só para mostrar só a planilha para vocês. Num próximo vídeo eu vou vou mostrar o gráfico, como seria no gráfico isso aqui.